programa Independente de hoje está aqui com a doutora Aida Ortolani. Ela é especialista, psiquiatra, especialista em criança e adulto. E o que a gente vai conversar é sobre os diversos tipos de tratamentos que existem para dependência química. Não é isso, doutora? Isso. Jeito para parar de usar droga tem bastante. Tem. O mais importante é o livre-arbítrio do dependente, da dependente química. São mais meninos do que meninas, mas a partir do momento, ou adultos, se eles decidirem, a fase importante do tratamento já foi feita. Aí começa, existem medicações, existem internação ou não, depende da pessoa e depende da família, que é muito importante. E, doutora Aida, a gente sabe que tem hoje os narcóticos e os alcoólicos anônimos, tem comunidades terapêuticas, tem a tal da internação voluntária, involuntária. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho de cada um pra gente e se a gente pode dizer que um método é melhor do que o outro. Eu acho que o conjunto dos métodos é o mais eficaz. A partir do momento que o adolescente ou o adulto decidiu que ele quer se tratar, a primeira coisa é consultar um psiquiatra, porque se necessário, se o ambiente dele estiver muito poluído com amigos que usam droga, a família que não permite um tratamento eficaz, você interna o paciente por algum tempo. Não é a internação que salva o paciente. A internação é um método urgente ou agudo de tratar a dependência. Depois disso, ele pode frequentar um narcóticos anônimos, alcoolistas anônimos, o que for necessário. O que vai depender é da personalidade da pessoa. Se ela quiser, com a medicação, ela consegue ficar sem. O que a gente sabe também é que quando o método é multifuncional, né? Quando tem um psiquiatra envolvido, tem um grupo de apoio, tem a família por detrás de alguma maneira auxiliando esse interno, esse dependente químico, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. O que a senhora pode nos falar sobre isso? Por que é mais fácil? Porque tem uma equipe ajudando, o próprio dependente se sente mais motivado, o que acontece? O grupo ajuda, o grupo sem falta. O primeiro grupo que deve ajudar o paciente é a família. Como ele deve ajudar? Não interferindo no tratamento, não apoiando excessivamente o paciente, é dizendo assim, você escolheu, você vai fazer, você vai ficar, não paparicar, não aceitar um arrependimento do paciente, quer dizer, sou internado, aí agora eu quero voltar para casa depois de uma semana. Se a família aceita isso, ele sai. Então a família tem que fazer a parte dela em se manter firme e falar, olha, você fez uma escolha, se você fizer isso, a gente não aceita mais. Porque muitas chances, muitas recaídas, se torna uma coisa crônica e não funciona mais. Interessante que me fez lembrar a teoria do amor exigente, né? Eu te amo, mas eu não aceito o que você faz de errado. Isso. Então, assim, tá bom, eu te interno. Agora, se eu tiver que internar uma, duas, três... Mas é tão interessante, né, doutora? Porque pra gente conversar pode até ser simples, mas não é simples, né? Quando a pessoa tem um problema da dependência, é muito sério, né? É muito sério e acaba com a família inteira. Com a família, com os amigos, acaba com a vida do dependente, né? Primeira coisa, ele deixa de estudar ou de trabalhar quando ele se torna dependente. E aí a gente fala de uma dependência muito importante que não se valoriza, que é a bebida alcoólica. Se faz propaganda ainda, os adolescentes começam a beber em torno dos 12 anos de idade, que isso é catastrófico, porque aí você liberou a censura. E aí começa a beber, não existe mais o controle dos pais, e então a família é muito importante na repressão, não é repressão violenta, vai fuçar na mochila mesmo, no quarto, você tem que interagir com teu filho e proibir o uso da droga, isso é o começo. Quando a família começa a perdoar, a aceitar as recaídas e a esconder, mudar o comportamento, a família faz de conta que não viu, sem
dúvida, isso está piorando. O problema se alastra. E quando a gente fala de internação involuntária? Não acredito. Porque a pessoa tem que ter uma motivação, né? Agora, como ela vai buscar uma motivação se a dependência dela é do crack, que ela já não consegue nem mais escolher? Exato. O crack é o que deteriora mais. Quer dizer, o cérebro, ele fica cozido. Quer dizer, ele não consegue conversar, ele não consegue mais raciocinar, ele não consegue escolher, optar. Então, a única coisa que ele vê na frente dele é a droga. Então, o crack é o último estágio mesmo. Então, uma pessoa tem que ter muita força de vontade. A internação aí ajuda bastante, porque é uma retirada do ambiente do crack. Mas não é involuntária. Involuntário, eu não acredito no involuntário, porque a cabeça do dependente está na droga. Ele não fez uma escolha, ele foi obrigado a fazer isso. Então, se ele foi obrigado, ele fica o tempo que tem que ficar. A hora que ele sair, a primeira coisa que ele vai fazer é usar. Eu tive uma paciente de alto nível, de escolaridade, culta, boa, uma pessoa boa. Ela usava crack e não tinha jeito. Ela não conseguiu se livrar. Internando, ela se afastou, ela não tinha nem amigos que usavam crack. Ela ia comprar e usava em casa sozinha. Mas eu a vi durante uma crise de abstinência, ela não conseguia conversar. É como se ela não tivesse mais inteligência. Então, todas as drogas provocam isso, né? Mas o crack é a pior coisa que tem. E quando a gente fala numa internação, qual que é o tempo mínimo para aquela pessoa que 10 anos usou drogas deixar de usar como internação? De 3 a 6 meses. E é possível? Internações de 1 ano existem. Existem clínicas privadas ou até de voluntariado que aceitam a internação, muitas delas de no mínimo 6 meses, com trabalhos, com trabalho comunitário, comunicar dentro da clínica, né? E muitas pessoas que querem largar, elas conseguem ter um motivo para ir à frente, sair de lá para poder trabalhar, ter uma família. Um outro método que a gente conhece, doutor, é o ambulatorial, em que eles ficam 45 dias, 50 dias. É eficiente esse método? O CAPS? Isso. O CAPS não deveria ser isso, mudou completamente a ação do CAPS. O CAPS seria como se fosse day hospital. Então, assim, o paciente fica durante o dia, toma a medicação que tem que tomar e deveria ir para casa. Com a falta de hospitais psiquiátricos, eu devo dizer que eu sou totalmente contrária ao fechamento dos hospitais psiquiátricos. O que deveria ter acontecido é a mudança da qualidade, do respeito em relação aos pacientes. Mas é a mesma coisa que a gente negar a existência de pacientes psiquiátricos com doenças, transtornos mentais. Então, o CAPS virou um mini hospital, sem equipe suficiente para cuidar do paciente, às vezes fica na mão de enfermeiras, e com transtornos importantes, transtornos mentais e os de droga. E o que a gente então pode concluir, pela conversa que nós tivemos com a doutora Aida, é que tem diversos tipos de tratamento e não existe o adequado, né? Existe um problema que é a dependência química, que é um problema muito sério e que pode ter diversos tipos de tratamento. Mas o mais importante é a motivação pessoal do dependente químico de dizer: eu não quero mais fazer uso de drogas e eu preciso de ajuda. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa, a doutora Aida. Muito obrigada e te espero a semana que vem. Até lá! Estamos aqui com 2 pessoas, membros dos Narcóticos Anônimos, para explicar para a gente um pouquinho como que funciona esse grupo, a participação. Obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de saber como que foi a sua chegada no grupo. Bom, eu cheguei a Narcóticos Anônimos ao total descontrole, né, da minha vida, e eu já tinha tentado diversos outros tipos de meios e maneiras para tentar parar de usar, e não obtive êxito em nenhuma delas. E qual foi a sua maior dificuldade quando você entrou para o grupo? A maior dificuldade que eu encontrei foi essa nova maneira de viver que o programa oferece, né? Evitar pessoas, lugares e hábitos, coisas da ativa, né? Isso gerou um certo
assim, desconforto e um desafio para mim, né? Mas com o tempo eu fui praticando isso e vim perceber que estava funcionando e foi gratificante, onde eu continuei voltando, né? A importância da família durante o tratamento desse grupo de autoajuda, como que funciona? A tua esposa, sua família, ela pode participar das reuniões? Sim, existem reuniões específicas, né? Existem reuniões abertas onde eu posso estar levando minha família para participar, para ela entender como funciona, entender mais sobre a doença da adicção, né? E me incentivar também a estar continuar voltando nas reuniões e entender o que eu estou fazendo lá, né? Você mencionou que você já tinha recorrido a outros tratamentos e que você se identificou. O que o Narcóticos Anônimos tem a oferecer àqueles que precisam? Um grupo de narcóticos anônimos funciona a mútua ajuda, né? Então, através de partilhas, e eu vou me identificando, a minha história é muito parecida com a dos outros, o fracasso, na verdade, né? E a gente vai conseguindo ver as outras pessoas partilhando, Força, Fé, Esperança, que vem conseguindo ficar limpo, e isso me motivou bastante, porque em outros segmentos que eu tentei parar de usar, religião, outros tipos de religiões, eu não havia essa identificação, né? Então, dentro de Narcóticos Anônimos, eu continuei voltando através da identificação. E você pretende continuar indo? Tem um período de tratamento no Narcóticos Anônimos? Não, veja bem, essa doença ela é progressiva, a doença da adicção é progressiva, fatal, incurável e fatal, né? Então, eu tenho que continuar voltando nas reuniões, eu preciso dessa ajuda, eu vivo só por hoje, então eu tenho que me manter limpo hoje. O que passou não vai me garantir que eu consiga estar em recuperação hoje, né? Então, eu estando limpo hoje, né, é o que eu tenho que fazer. E continuar voltando nas reuniões. Sem Narcóticos Anônimos, sem o programa de 12 Passos, sem as ferramentas que o programa me oferece, é muito difícil eu estar limpo, né? Conversando comigo, você chegou a mencionar que vocês não impõem nada, são sugestões. Como que é feito essa avaliação durante o tratamento e pós-tratamento a partir desses princípios? Tá. Na verdade, é uma autoavaliação. Nós não estamos sob vigilância em nenhum momento, né? Então, cada ser é livre para entrar e sair quando quiser do grupo. E o que é importante é o desejo de parar de usar. NA não promete nada, ele promete uma nova maneira de viver. E ele disse assim, a mensagem de NA é clara, ela fala assim, qualquer adicto pode perder o desejo de usar, parar de usar drogas e encontrar uma nova maneira de viver. Então, não há alguém fiscalizando ou não há profissionais em Narcóticos Anônimos, né? A gente mantém o anonimato, nós nos organizamos, mas nós não somos profissionais. Então, a gente cria quadro de serviços para a gente se organizar, há assim, uma manutenção do grupo, da literatura, a gente recebe o recém-chegado da melhor maneira que a gente consegue, abraça ele, que às vezes ele vem realmente bem destruído, e quando ninguém mais aceita ele, a gente aceita porque a gente é igual. Então é só dando que mantemos o que temos.